Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. Que a graça, que a paz, da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e também com todos da sua casa. Muita luz para você e muita luz para todos da sua casa. Glória a Deus. Denison Souza aqui falando, pastor, né? Pastor vem do hebraico que significa alimentador. E qual é a principal função do pastor? A principal função do pastor é essa aqui, ó. É alimentar as ovelhas com a palavra, é aconselhar, é interceder. Então eu estou aqui na qualidade de profeta, como homem de Deus, como ministro do evangelho, como pastor, para te alimentar com a palavra, para interceder pela tua vida, na oportunidade, né, te aconselhar, né, segundo aquilo que a palavra nos recomenda, segundo aquilo que a palavra nos ensina. Quero pedir a você nesse momento, você que está me assistindo pelo YouTube, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tem a opção de você se inscrever, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho, para que você receba notificações de quando eu entrar ao vivo, ou de quando eu postar vídeos aqui pelo canal Denison Souza, aqui pelo YouTube. E você que me assiste pelo Facebook, tem a opção também de você me seguir e ative também o sininho para você receber notificações de quando eu entrar ao vivo aqui pelo Facebook, tá bom? Curta esse vídeo, deixe o seu like, é importante você fazer isso, pois a plataforma entende que é um vídeo relevante quando você curte e comenta. Então curte e comenta para que a plataforma possa recomendar esse vídeo para que outras pessoas possam estar assistindo, tá bom? Hoje é domingo e é o domingo da justiça, né? Nós clamamos ao Deus vivo para que ele faça justiça. É o domingo da justiça do tribunal do Deus vivo. Você que precisa aí de resposta com urgência. Quero convidar a você a fazer esse propósito conosco aos domingos, tá bom? Quando eu não entro pelo Facebook ao vivo, no horário de 11 da manhã ou 10 da manhã, às vezes eu faço às 10. Quando eu não entro nesses dois horários, ou 10 ou 11, eu entro no horário de 3 da tarde, tá bom? Já aconteceu de eu fazer à noite também, mas eu tenho buscado fazer as lives durante o dia, as lives com os propósitos. Então, quero pedir nesse momento a você, prepare uma garrafa com água, tá bom? Prepare uma garrafa com água, pega também aí o azeite, pega peças de roupa, tá bom? Toalha de rosto, toalha de banho, fronha do travesseiro, deixa tudo separado aí, para que nós possamos estar consagrando em nome do Senhor. Além de você separar tudo que eu te falei, água, azeite, peças de roupa, currículos, carteira de trabalho, chave de casa, chave do carro, chave da moto, separa também uma folha de papel em branco, faz isso, pega aí também uma caneta. Depois do clamor eu vou estar te explicando como fazer o propósito aos domingos ou qualquer propósito do qual você queira participar aqui pelo Ministério Deus Vivo, Ministério Denison Souza, tá bom? Eu quero já nesse momento estar unindo a minha fé com a sua, já quero estar orando pela tua vida, por isso permaneça no vídeo e vamos nesse momento entrar na presença de Deus. Vamos falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse instante, meu Pai, nós entramos na Tua presença. Aliás, eu sempre falo, né? A Tua palavra fala, aliás, que o Senhor está em todas as partes, que Tu és um Deus onipresente. Não há um lugar do universo onde o Senhor não se encontre. Mas é como eu sempre falo, tenho ensinado para as pessoas que acompanham o ministério, a esse ministério. Uma coisa é a presença do Senhor, outra coisa é a manifestação da tua presença. E está escrito que se nós invocarmos ao Senhor, o Senhor há de se revelar. O Senhor há de se manifestar. Então, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos invocar o Senhor, para que o Senhor venha fazer justiça. Porque o Senhor é um Deus que faz justiça. Tu és um Deus que julga a causa dos necessitados, dos que se encontram em situação de opróbrio, de vergonha, de vexame. Tu és o grande juiz de toda a terra. Então que o Senhor, que é o grande juiz de toda a terra, o Senhor que abate o soberbo e exalta o humilde, que o Senhor venha nesse momento de encontro, meu Pai, a necessidade dos teus filhos, aqueles que solicitaram oração pelo Message, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pessoas que estão nesse momento, meu Pai, participando desse momento de oração, desse momento de clamor. Eu não sei qual é a necessidade desse homem, dessa mulher, desse teu filho, dessa tua filha, mas ainda que aos olhos desta pessoa seja algo impossível, está escrito na sua palavra que tudo é possível ao que crê. E se creres, verás a glória do Senhor. Então, meu Deus, nesse momento, ao estar unido pela fé com essa mulher, unido pela fé com esse homem, com essa pessoa, eu te peço, eu te suplico, eu clamo a Ti nessa hora, meu Pai. Nós clamamos a Ti nessa hora para que o Senhor se manifeste, para que o Senhor se revele, para que o Senhor venha julgar a causa. Cura, meu Pai, o enfermo, o doente, o que se encontra no leito, o que se encontra, meu Pai, em desespero, porque recebeu um diagnóstico de que não tem cura para essa enfermidade, da qual se encontra em sua vida. Cura nessa hora, meu Deus. Sara nesse instante. Toca na carne, nos ossos, no sangue, destrói o vírus, a bactéria, o micróbio. E faz essa pessoa ser a tua testemunha, meu Deus, diante dos homens, para que teu nome seja glorificado. Aqueles, meu Pai, que estão sofrendo com depressão, com angústia, com ansiedade, com medo, com desejo de suicídio, com vontade de morrer. Pessoas que estão, meu Deus, desanimadas, que estão para baixo, que não têm ânimo para nada. Que o Senhor faça, meu Pai, que o Senhor faça essa pessoa receber nesse momento o escape e o livramento desses sentimentos nocivos. E que no lugar, meu Deus, da depressão, da ansiedade, do medo, do desejo de suicídio, que haja, meu Deus, a presença da Tua paz, que haja a Tua paz, que haja a Tua alegria, que haja, meu Deus, o descanso do Senhor para o coração dessa pessoa. Peço, meu Deus, pelos relacionamentos, pessoas que estão solteiras, pessoas que estão divorciadas, pessoas que estão, meu Pai, na espera de ter alguém para lhe fazer feliz, aqueles que estão casados, mas estão à beira da separação, à beira do divórcio, aqueles que estão, meu Deus, vivendo em uma situação de briga, de discórdia, de contenda, de ódio, de mágoa. Livra nessa hora, meu Deus. Livra essa pessoa nesse instante e faz o teu nome ser glorificado, fazendo com que haja restauração, restituição para esse lar, para essa família. Sim, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, trabalha na vida profissional e financeira. Ah, meu Deus, ajuda os teus filhos a pagarem as dívidas, a quitarem suas dívidas. Livra os teus filhos, meu Deus, da situação de opróbrio, de vergonha, de vexame.
e faz os teus filhos serem cabeça, faz os teus filhos estarem sempre por cima, faz os teus filhos terem muito para emprestar e até para dar, e abençoa, meu Pai. Abençoa aquele que precisa de uma porta de emprego, daquele que precisa passar em um concurso, aquele que precisa, meu Deus, de ter as suas vendas alavancadas. Faz, meu Pai, o teu nome ser glorificado agora na vida profissional e financeira. E os abençoe para a glória do teu nome. Peço, meu Deus, também pela vida espiritual. Aqueles que estão fracos, chegaram fracos, desanimados, sem força para orar, sem força para ler a palavra, sem força para viver a palavra. Pessoas que estão mornas, pessoas que estão, meu Deus, sim, no pó. Levanta agora, meu Deus, e dá força nessa hora, meu Deus. Dá força a esse homem, essa mulher, esse teu filho, essa tua filha. Glorifica o teu nome na vida espiritual dessa pessoa. Aviva a tua obra, aviva a tua obra. Faz com que, meu Deus, aquilo que o Senhor começou na vida dessa mulher, na vida desse homem, venha ser, meu Pai, terminado, concluído, finalizado. Então, assim, meu Deus, eu peço a Ti e desde já te agradeço na resposta dessa oração e deste clamor. No nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Ti, Senhor. Muito, muito obrigado, meu Deus. Ligado na terra, ligado nos céus. Para a glória de Deus Pai. Para a glória do Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Então somente creia e tome posse. Deus ele já veio em resposta. A fé é assim. Você crê e aquilo acontece. Glória a Deus. Vamos apresentar a água. Meu Deus, coloca virtude, coloca unção e coloca, meu Deus, poder sobre a água dessa pessoa que participa desse momento, dessa live, deste vídeo. Que nesse momento, meu Pai, a tua virtude, o teu poder seja sobre a água desta pessoa. Assim como o teu filho transformou a água em vinho, transforma a água dessa mulher, a água desse homem, em um santo remédio. Quando essa pessoa beber da água, ou se não algum dos seus familiares, alguém da sua casa, que esteja enferma, seja no corpo, na alma, no espírito, que o mal seja expelido, que a enfermidade seja aniquilada, destruída, para que assim teu nome venha a ser glorificado por meio do testemunho de milagre, de bênção, de fé. Então assim nós consagramos pela fé, e tão somente pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, declare com toda a sua fé, amém. Diga graças a Deus, diga obrigado, Jesus. Vamos beber da água? Vamos beber aqui da água, nesse instante. Vamos beber da água. Vamos dar 3 goles, tá? Vamos beber da água nesse instante. Vamos beber da água. Glória a Deus, vamos beber da água. Primeiramente, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Glória a Deus. Agora, faz o seguinte. Respira bem fundo aí, vamos lá. Sinta a vida de Deus entrar dentro dos teus pulmões, dentro de você. Vai lá, mais uma vez, respira bem fundo. Terceira e última, enche bem o pulmão, puxa o ar. Sinta a glória de Deus entrando nos teus pulmões, no teu corpo. Vai lá, respira. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos apresentar o azeite. Meu Deus, coloca virtude, unção e poder também sobre o azeite.
que o poder do Senhor, que a virtude do Senhor esteja sobre o óleo, sobre o azeite dessa pessoa. Que quando essa pessoa fizer uso desse azeite, deste óleo, que o teu poder se revele, se manifeste. E assim haja, meu Pai, testemunho de cura, de milagre, de bênção e de vitória. Para que assim teu nome seja glorificado diante dos homens. Então, assim, pela fé, nós consagramos o azeite e o óleo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, para a glória do Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Peças de roupa, vamos lá? Peças de roupa. Meu Deus, coloca virtude, unção e poder na peça de roupa. O poder do Senhor penetra na fronha do travesseiro, na peça de roupa do filho, da filha, do pai, da mãe, do marido, da esposa. Que o poder do Senhor venha se manifestar. Que haja, meu Deus, testemunhos, sinais, prodígios, maravilhas. Assim como o Senhor fez com que houvesse sinais, prodígios e maravilhas pelos lenços e aventais do apóstolo Paulo, que assim também haja sinais, prodígios e maravilhas através das peças de roupa que esta mulher está apresentando, que este homem está apresentando, este teu filho, que esta tua filha está apresentando. Assim, meu Deus, nós consagramos pela fé e tão somente pela fé, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, para a glória do Deus Todo-Poderoso, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Ficou faltando, né? Ficou faltando a chave de casa. Meu Deus, abençoa a chave de casa, a chave do carro, a chave da moto. Que quando essa pessoa botar a chave na porta da sua casa ou no portão da sua casa, que o anjo do Senhor esteja ali acampado. Como diz a tua palavra, que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que te temem e o Senhor os livra. Então, que o anjo do Senhor esteja, meu Deus, na entrada da casa desse homem, da casa desta mulher, quando essa pessoa colocar a chave, seja na hora de trancar, ou seja, na hora de trancar por dentro ou por fora. Que o Senhor venha, meu Deus, guardar a casa dessa pessoa. Que a visita entre e o demônio que veio com a pessoa fique do lado de fora. Então, meu Deus, abençoa a chave de casa dessa mulher, desse homem. Abençoa, meu Deus, a chave do carro, a chave da moto. Livra dos acidentes. Livra, meu Deus, dos salteadores, dos ladrões. Livra do furto, do roubo. Guarda essa pessoa como também a todos da sua casa, a todos que estiverem com ela no momento que ela estiver ali dirigindo, seja o carro, a moto. Assim, meu Deus, nós consagramos as chaves, como também os currículos. E quando essa pessoa entregar o currículo lá no RH, ela venha ter o seu currículo selecionado e que venham ligar para ela, que venham mandar mensagem ou e-mail para ela e ela venha ser contratada. Essa pessoa que está com uma causa na justiça, que a causa seja, meu Pai, ganha. Tu és um Deus que bate o martelo e faz com que essa pessoa ganhe na justiça aquela causa. Então abençoa, meu Deus, os papéis, os processos. Abençoa a carteira de trabalho. Abençoa tudo, meu Deus. Tudo que essa pessoa está apresentando. Abençoa para a glória do teu nome. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, para a glória do Deus Todo-Poderoso, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, então somente pela fé, e somente pela fé declare amém e graças a Deus. Glória a Deus, ligado na terra.
ligado nos céus, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então somente creia, não temas, crê somente. Eu quero falar aqui a respeito do propósito de oração, né? Eu pedi para separar a caneta e também uma folha de papel em branco. Então você vai fazer o seguinte, você vai escrever na folha. Cadê a folha aí? Você vai escrever na folha. Você vai pegar a folha e vai escrever na primeira linha, você vai escrever o quê? Vai escrever justiça do tribunal do Deus vivo. Justiça, você pode escrever domingo, tá bom? Domingo, você que quer participar desse propósito aos domingos. Eu faço live, quando não faço 10, faço 11, quando não faço 10 ou 11, faço no horário de 3, tá bom? Mas se você não puder assistir a live, você pode assistir o vídeo pós-live. Pode assistir o vídeo gravado da live, tá bom? Porque depois da live o vídeo fica exposto, né? O vídeo fica à disposição, né? Fica disponível para quem quiser assistir, seja pelo Facebook ou seja pelo canal do YouTube. Então, você pode escreve assim, ó, na primeira linha você vai escrever domingo da justiça, do tribunal do Deus vivo. E aí você vai escrever embaixo dessa frase que eu te falei, domingo da justiça, do tribunal do Deus vivo. Na segunda linha você vai escrever o seu nome por completo. E abaixo do seu nome, caso você queira, escreva o nome dos seus familiares, né, das pessoas que você quer que Deus venha fazer justiça. E aí você vai escrever abaixo do seu nome todos os problemas, todas as causas pelas quais você quer que Deus venha solucionar. Deus é um juiz que julga as causas dos homens. Então você vai escrever as causas pelas quais você quer que Deus venha julgar. Julgar para te dar o quê? Para te dar a vitória. Tá bom? E aí você vai pegar essa folha e você vai apresentar em oração manhã e noite. Todos os dias, por um período de 7 semanas. Ou seja, 7 domingos. De hoje, você pode até marcar assim na folha, marca assim na folha assim, ó. Marca assim em cima da palavra domingo, você marca um X. Depois, no outro domingo, mais um X. Depois, no terceiro domingo, um X. O quarto domingo, outro X. O quinto, o sexto, o sétimo, ou seja, até a 7ª semana. A cada domingo você marca um X. Opa, essa semana, um X, depois outro X. Quando você vê que tem 7X, você pega e queima o seu pedido de oração. No caso, você queima o seu papel com os nomes e também com os problemas. Mas os problemas têm que estar escrito abaixo do teu nome e abaixo dos nomes dos teus familiares. Então, vou repetir. Você vai escrever domingo da justiça do tribunal do Deus vivo. Isso na primeira linha. Na segunda linha você vai escrever o seu nome por completo. E aí vai escrever também o nome dos seus familiares. E aí, abaixo do nome dos seus familiares e abaixo do seu nome, você vai escrever todos os problemas. Você pode até escrever como se fosse uma carta para Deus. Entendeu? Dizer, meu Deus, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te apresento esse problema que eu estou passando no meu casamento, na minha saúde, na minha vida profissional, na minha vida financeira, na minha vida emocional. Você pode escrever como se fosse uma carta para Deus. Ou se não, só escreve os problemas, tá bom? E aí você vai pegar essa folha de papel e você vai fazer o seguinte. Você vai colocar dentro da folha de papel, você vai pegar uma oferta voluntária. O que é voluntária? Voluntária, você sabe o que é voluntária, né? Obrigatório é uma coisa, voluntário é outra. Voluntário é de livre e espontânea vontade. E obrigatório? Obrigatório significa que você tem um dever.
Você tem um dever. Se você não fizer, né? Se você não fizer, tem o quê? Tem uma cobrança, né? Tem uma cobrança. Por exemplo, a pessoa que trabalha para alguém, trabalha de carteira assinada, tem lá as cláusulas, né, no contrato. Se a pessoa não cumprir o que está lá na cláusula, né, ela, né, corre o risco de ser mandada embora. Certamente será mandada embora, né? Então a pessoa ela tem o dever, ela tem a obrigação de cumprir o que está no contrato. Então, uma coisa é obrigatório. Obrigatório é uma coisa, voluntário é outra. Então, você vai preparar uma oferta voluntária, tá bom? Lembrando que a palavra diz, né, que quem planta, colhe. Agora, quem não planta, não colhe nada. Não há nada que o homem faça, né? Não há nada que o homem faça, não há nada que o homem, melhor dizendo, não há nada que o homem plante e não venha colher, né? Tudo que o homem ele faz está escrito na palavra. Que de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Quanto tempo vai levar para receber aquilo que plantou? Receber, né, daquilo que plantou? Quanto tempo vai levar? Nós não sabemos. Você vê, por exemplo, parece que a mangueira, né? A mangueira leva quanto tempo a mangueira? A mangueira acho que leva 15 anos, 20 anos, sei lá, para poder dar fruto, alguma coisa assim. Ou seja, a bananeira tem um tempo para dar banana, a laranjeira, né? Acho que é laranjeira que se fala, tem um tempo para dar laranja, né? A videira que dá uva tem o seu tempo, né? Um tempo para poder dar uva. O cajá, né? Cajá, quase nem se fala muito de cajá, né? Cajá é uma fruta tão boa, né? Cajá, já comeu cajá? Tão boa, aquele cajá verdinho, você joga um sal assim por cima, assim, é uma delícia, né? Eu gosto de comer com sal. Quando ele está assim verdinho, entre verde para maduro. Aí tu coloca assim o sal, assim, a delícia. A delícia. Aí tem o cajá, tem a manga, né? Temos a uva, tem a laranja. Ou seja, para cada tipo de fruta, ou de árvore, melhor dizendo, para cada tipo de árvore existe um tempo para se colher o fruto daquela árvore, de uma determinada árvore. Mas uma coisa é certa, quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Então, você vai preparar uma oferta voluntária, de qualquer valor. Lembrando que a palavra diz, né? O próprio Deus, ele diz na sua palavra, não se apresenteis diante de mim de mãos vazias. Está escrito também, Jesus Cristo falando, aquele que me servir, o Pai o honrará. Então, se você serve ao Senhor Jesus, se você oferece ao Senhor Jesus uma oferta voluntária de qualquer valor para a causa dele, se você faz isso, se você honra o Senhor Jesus ele te garante que Deus, o Pai, ele vai te honrar. Então, você vai preparar uma oferta de qualquer valor, segundo aquilo que você vier propor no seu coração, lembrando que Paulo ele fala, né? Quem semeia muito, muito colherá. Quem semeia pouco, pouco colherá. Paulo fala a respeito disso. E Jesus ele fala, né? Sede fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Eu já até falei em outras lives o que eu vou falar aqui agora. Se a pessoa ela não é fiel a Deus, ou se ela pelo menos não se apresenta diante de Deus, pelo menos com o mínimo, o que seria o mínimo? O mínimo, por exemplo, R$1. Se a pessoa ela não honra a Deus, né? Não honra ao Senhor Jesus com R$1, você acredita mesmo que tal pessoa ela vai honrar o Senhor quando ela tiver 1.000, quando ela tiver 100.000? Se ela não honra ao Senhor com um pouco, né? O próprio Senhor Jesus ele fala, ele diz: foste fiel no pouco, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Falando em bom, né? A palavra diz assim: aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, esse peca. Então, se a pessoa ela tem condições de honrar a causa do Senhor Jesus, que é patrocinar a pregação do Evangelho, fazer pela obra do Senhor na terra, e a pessoa ela não faz, então ela está pecando, né? Então, por isso que o Senhor ele diz na sua palavra, aquele que for fiel no pouco, está escrito,
aquele que for fiel no pouco, sobre o muito será, honrado. Então, você que está nesse momento ouvindo essas instruções, você que está ouvindo essa instrução que eu estou te passando, para você fazer o propósito, você vai preparar uma oferta de qualquer valor, tá? De qualquer valor, até de R$1, não importa o valor, desde que você busque fazer, claro, o melhor, busque fazer o melhor para honrar o Senhor Jesus, tá bom? A melhor oferta, se o teu melhor é R$1, pode ter certeza, Deus ele vai multiplicar esse R$1, ele vai fazer com que você receba de maneira o quê? De maneira abundante. Então você vai preparar uma oferta de qualquer valor, você vai colocar dentro dessa folha que eu falei para você escrever o quê? Domingo da Justiça do Tribunal do Deus Vivo. Aí abaixo você escreve seu nome por completo e abaixo do seu nome você vai escrever todos os problemas. E aí você vai pegar, colocar dentro da folha e vai apresentar a Deus. Aí mesmo onde você está. De preferência de joelhos. Se você não puder se colocar de joelhos, porque tem dificuldade para se pôr de joelhos, não tem problema. Pode ser sentado mesmo, sentada mesmo. Mas você vai apresentar a Deus, você que pode de joelhos e você que não pode sentado, você vai apresentar a Deus. Você vai chegar para Deus e vai dizer, meu Deus, eu faço essa oferta voluntária com um propósito de honrar ao teu Filho Jesus Cristo. Eu quero que o Senhor me honre, eu quero que o Senhor me abençoe nessa área que eu preciso urgentemente de resposta. Pode me abençoar, Senhor, com aquilo que eu preciso, pois ao ser abençoado, ao ser abençoada, eu serei a tua testemunha. Eu vou dar testemunho para que teu nome venha a ser glorificado. Eu não vou me envergonhar. Eu não vou me intimidar. Eu vou procurar o pastor e vou dizer, pastor, aconteceu isso que eu estava esperando que acontecesse. O milagre aconteceu. A bênção aconteceu. Então, meu Deus, que o Senhor receba a minha oferta voluntária com o propósito de honrar a tua causa aqui na terra, a causa do teu Filho Jesus aqui na terra, que é a patrocinação do Evangelho. Então pode me abençoar com aquilo que eu preciso, pois ao ser abençoado eu vou ser a tua testemunha em louvor ao teu nome. Assim eu apresento ao Senhor e já creio pela fé, e tão somente pela fé, de que o Senhor já está me honrando, de que o Senhor já está vindo em resposta àquilo que eu preciso para essa área da qual existe esse problema e que eu não aguento mais ter esse problema. Então assim eu apresento ao Senhor e já creio pela fé em nome de Jesus. Ou seja, eu estou falando aqui com as minhas palavras, Eu tenho o meu modo de orar, eu tenho o meu jeito de falar com Deus. Mas você vai falar com as tuas palavras. Glória a Deus, com as tuas palavras. Então faz isso. Pegue o seu melhor. O seu melhor é 1, é 5, é 10, é 20, é 50, é 100 ou é mais. Então pegue o seu melhor e coloca dentro do pedido, apresenta a Deus. Depois de apresentar a Deus, faça um envio, através da chave Pix ou se não pela conta bancária da Caixa Econômica, tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo, você que está assistindo pelo YouTube e você que está pelo Facebook, se eu não me engano, está aqui em cima, Aqui em cima tem aqui a descrição também, tá bom? E aí você vai fazer isso. Depois de você fazer isso, você vai apresentar diante de Deus. Você vai pegar a folha e vai colocar a folha debaixo do teu joelho. Ah, mas eu não posso me colocar de joelhos. Então, você vai sentar e vai apresentar a Deus. Ou então, estando de pé. De pé. Você vai apresentar diante de Deus e vai falar, meu Deus, está aqui meu Pai. Está aqui esses problemas. Está aqui o meu nome. Está aqui os nomes dos meus familiares. Julga a minha causa. Faz justiça. Faz o teu poder se manifestar. Faz com que, meu Pai, eu venha vencer esses problemas. Venha ter resposta, meu Pai, de vitória contra essas causas que estão escritas aqui. Enfim, você vai falar com as tuas palavras. Isso pela manhã, quando você acordar, e à noite antes de você dormir. Todos os dias
durante 7 semanas. Durante 7 semanas. Pode começar a partir de hoje, tá bom? A partir de hoje. E aí na 7ª semana você queima a folha e se você quiser, você escreve uma nova folha exatamente do jeito como eu te passei, tá bom? Escrevendo Domingo da Justiça do Tribunal do Deus Vivo, escrevendo o seu nome por completo e abaixo do seu nome todos os problemas pelos quais você quer que Deus solucione, resolva, tá bom? Mas haja a sua fé, faz isso, haja a sua fé e pode ter certeza que Deus ele vai te honrar, porque Deus ele honra quem o honra, Deus ele honra quem se movimenta, quem age, Deus é ação, o próprio Deus ele falou, Deus ele disse assim, agindo eu, quem impedirá? Mas qual é a condição de Deus ele agir? A condição é a seguinte, nós temos que agir primeiro. Nós temos que agir. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, e inúmeras passagens bíblicas, você vai ver que o povo de Deus sempre buscava o quê? Agir. Eles foram para derrubar de Jericó e eles tiveram o quê? Que agir. Eles tiveram que agir segundo a direção que Deus deu através de quem? De Josué. E o que a palavra diz? Credes em Deus e estareis seguros. Credes em seus profetas e prosperareis. Então, você tem que agir a sua fé. E aí eu vou falar aqui, né? Que eu já falei em outras lives, em outros vídeos. Vou falar aqui o seguinte. Os filhos do diabo, os filhos das trevas, eles agem a fé deles. Eles agem. Os filhos do diabo, os filhos das trevas, eles agem. Eles não ficam, sabe, nessa de, tá bom, eu acredito na entidade, eu acredito no espírito tal, eu acredito no padroeiro, na padroeira. Ou seja, a pessoa não fica só nessa de, eu creio, eu acredito. Não, a pessoa, ela age. Ela age. A pessoa, ela age pela fé. E o que é a fé? A fé é intenção. É colocar intenção naquilo que você está fazendo. Você já deve ter ouvido aquela frase, né? Tem uma frase que diz assim, fulano tá de má intenção. Caramba, você fez isso de propósito, né, fulano? Ou seja, fé é isso, fé é propósito, fé é intenção, fé é você agir, é você fazer algo que mostre que você, de fato, tem fé. É que nem o marido ou a esposa, né? O marido ou a esposa prova que ama com atitudes e não com palavras. Então, fé é a mesma coisa. Fé não é palavras. Ou fé não é palavra. Fé é atitude. Jesus disse, e o teu pai que te vê, o teu pai que te vê, esse é o meu filho, essa é a minha filha, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Eu falo para fazer e ele faz. Eu falo para ela fazer e ela faz. Esse é meu filho. Esse é o meu filho em quem eu muito me alegro. Foi o que Deus falou a respeito de Jesus quando ele saiu do Jordão. Quando ele saiu do Jordão, né, do batismo, Jesus ali no Jordão, ele tinha acabado de cumprir o quê? A justiça de Deus. E aí, todos que estavam em volta ouviram o testemunho que Deus, o Pai, deu a respeito de Jesus. Ouviu-se uma voz do céu, como uma voz de trovão, e Deus dizendo, esse é o meu filho, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu muito me alegro. E a multidão ouviu a voz. A Bíblia fala, a palavra fala, e o teu Pai que te vê, publicamente te recompensará. Ou seja, todos vão ver o milagre e a bênção na tua vida. Depois de você fazer o quê? Fazer com que a sua fé seja materializada, venha a ser externada, venha a ser materializada, porque você tem que materializar a tua fé. Por isso, a água, o azeite, as peças de roupa, por isso a questão da oferta voluntária. No Velho Testamento, quando a pessoa ela não tinha condições, por exemplo, de apresentar um boi, uma ovelha, o que a pessoa ela apresentava? Quando a pessoa era muito humilde, muito pobre,
ela apresentava a flor de farinha ou 2 pombinhas. Isso para quem era extremamente o quê? Pobre. Então, quando a palavra fala não se apresenteis diante do Senhor de mãos vazias, Deus está querendo dizer o seguinte: não tem um ser humano na face da terra que não possa se apresentar diante de mim com algo em mãos que possa me oferecer. A Bíblia fala, né, que não há nada que o homem receba que não venha da onde? Que não venha do alto. Tudo vem das mãos de Deus. Até um morador de rua que tem lá mais de R$1, porque com certeza o morador de rua tem mais do que R$1, né? O morador de rua está ali, ó, recebendo ali esmola, recebendo, né, um trocadinho daqui, um trocadinho dali. No final do dia tem até mais do que eu e você, se bobear. De ficar ali pedindo. Então não tem pessoa na face da terra que não tenha nem sequer uma moeda. Lembra da mulher, né? A viúva? Então a viúva ofereceu uma moedinha. Então você precisa agir a sua fé, tá bom? Age a sua fé, e pode ter certeza que Deus ele vai te honrar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, eu quero nesse instante estar lendo aqui a palavra aqui. Quero pedir a você que abra em 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Vamos ler aqui o versículo de número 6. Aliás, eu quero ler aqui o versículo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, vou ler aqui parte B. Revesti-vos. Revestir quer dizer se vestir de novo. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vou ler novamente. Estou em 1 Pedro, epístola, né? Carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 5, parte B, a parte final do versículo. Revesti-vos de humildade. Por quê? Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, aos arrogantes, aos altivos, aos nariz em pé, aos que ficam em cima do salto, né? Desce do salto, né? Os que ficam em cima do salto, os soberbos, os arrogantes, os prepotentes, os cheios de pompa. Deus ele resiste a essas pessoas que são assim. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça. O que é graça? Graça é favor. Graça é favor imerecido. Graça é favor imerecido. Eu não mereço e nenhum de nós merecemos. A palavra diz que todos foram destituídos da glória de Deus. Todos fomos destituídos. Mas através de Jesus Cristo, Jesus é a graça de Deus, Jesus é o favor imerecido de Deus. Jesus, quando foi enviado pelo Pai, Deus, o Pai, ele fez isso por graça. Está escrito, né? João capítulo 1, versículo 12. Aliás, João capítulo 3, versículo 15, né? Está escrito, e Deus amou. Deus, ele favoreceu. Ele favoreceu. Quando fala amou, significa que ele favoreceu. Deus, ele manifestou a sua graça. Ele demonstrou ser gracioso, ser misericordioso. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então Deus ele entregou a Jesus Cristo. E amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, né?
João 3,15 não, João 3,16. João 3,16. Então a palavra diz aqui, ó, mas dá graça aos humildes. E realmente, né? Só recebe Jesus Cristo quem é humilde. Quem não é humilde não recebe Jesus Cristo. Quem não reconhece que a palavra que nós pregamos é a verdade, não é humilde. A pessoa precisa ser humilde para reconhecer de que de fato ela precisa de um Senhor, de um Salvador, que precisa de Jesus para ser o seu advogado, e que precisa de Deus, o Pai, para ser o seu grande juiz, e de fato ele é grande, ele é o grande juiz de toda a terra. Então a pessoa precisa ter o quê? Humildade. Aí diz o versículo 6, né? Estou em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. E eu falei com você, né? Faz o propósito. Quem está no propósito, continua no propósito. Está escrito em Eclesiastes capítulo 3. Há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. Há um tempo determinado e há um propósito. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E um tempo há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus e há um propósito para todas as coisas. Há um propósito. Há um tempo para que as coisas se cumpram e há um propósito. Para cada coisa tem um propósito. Para cada coisa tem um propósito. Então está falando aqui, humilhai-vos. Esse humilhar é se lançar com o rosto no pó. É lançar o rosto em face. É lançar a face no pó. Está escrito lá no livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias. Coloca o rosto no pó. E quem sabe para ti haverá esperança. Aliás, em toda a Bíblia nós vamos encontrar, né? Tanto homens como mulheres de Deus buscando o favor de Deus. Como? Colocando o rosto no pó. Se humilhando diante de Deus. Não tem jeito. A pessoa tem que se humilhar. A pessoa ficar reclamando. Mas meu Deus! Ficar que nem aquela criança mimada. Não, isso não funciona. O povo lá no deserto pereceu e pereceram toda aquela geração dos que saíram do Egito. Pereceu todo mundo pereceu. Todo mundo lá pereceu. Todo mundo pereceu. E todo mundo pereceu por quê? Porque todo mundo pereceu. Porque todos, exceto, né? Tem exceção. Só Caleb e Josué que entraram na terra. Por quê? Porque eles não ficaram, né, como crianças mimadas. Mas o povo que saiu do Egito, todo o povo que saiu do Egito reclamando. O segredo não é reclamar, o segredo é clamar. O segredo não é reclamar, o segredo é clamar. Você que está aí pelo Facebook, é isso aí, curte aí, gente. Vamos lá, deixa aí o coraçãozinho. Glória a Deus. Isso aí contribui para que o vídeo, né, seja recomendado. Deixa aí o seu joinha, deixa o seu like aí. Tá bom? Você curte aí, você que está assistindo pelo Face. Tá bom? É importante. Mas voltando aqui para a palavra. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Já que eu falei aqui de Caleb e Josué, Deus exaltou Caleb e Josué no tempo oportuno. Eles entraram na terra, mas os que ficaram reclamando. Tem gente que vem falar comigo e só fica reclamando. Aí eu falo para a pessoa, para de olhar para o problema. Continua olhando para o Senhor Jesus e clamando. Substitui a reclamação pelo clamor.
reclamação. Se você tirar a letra R e a letra E da palavra reclamação, nós temos a palavra qual? Clamar. Reclamar. Tira o R e o E, as duas primeiras letras da palavra reclamar. Vai ficar qual palavra? Clamar. Então substitui o reclamar por clamar. Continua clamando, continua colocando o rosto no pó, se humilhando. Aí diz aqui o versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Sabe o que isso significa? Significa o seguinte: desde do ventre da tua mãe, Deus tem cuidado de você. Aí você fica pensando, a pessoa fica pensando, não vou falar você, né? Ou talvez sim, não sei. Mas a pessoa fica pensando assim, e agora? O que vai ser de mim? Agora vai ser o seguinte, que Deus vai continuar cuidando de você. Cuidou em 2020, em 2021, em 2022 e vai cuidar de você em 2023. Deus não cuidou de você desde quando você era bebezinho? Hã? Pega aí as tuas fotos aí de quando você tinha 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos. Pega aí as fotos aí de quando você era novinho. Você não vai lembrar em detalhes de quando você comeu, de quando você vestiu. De repente você lembre sim de quando você recebeu um livramento de morte, o carro bateu, mas você não morreu. Você foi assaltado, mas não foi morto, não foi morta. E tem gente que é assaltado e o assaltante vai lá e ainda mata a pessoa. Eu já fui assaltado. Levaram o meu celular, mas não levaram a minha vida. Levaram a minha mochila, praticamente não tinha nada na mochila. E graças a Deus, só tinha papel. Papel que não tinha tanto valor. Aí levaram a mochila. Isso, eu já fui assaltado aqui no Rio de Janeiro, o quê? 2 vezes? Deixa eu ver, 2 vezes. 2 vezes, se eu não me engano, 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes. Uma, levaram o celular. E outra, levaram a mochila. Primeiro foi uma que levaram a mochila. E eu fui assaltado onde eu nem esperava ser assaltado. Que foi no bairro onde eu fui criado. Né? Apesar que o bairro onde eu fui criado é considerado um dos bairros onde tem o maior índice de assalto no Rio de Janeiro. Que é o bairro de Bangu. Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu fui assaltado 2 vezes em Bangu. 2 vezes. No lugar que eu menos esperava ser assaltado. No primeiro lugar, quando eu fui assaltada pela primeira vez, também era tarde da noite. Eu também não vigiei. Não vigiei, não. Aí eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu não estava fazendo a vontade de Deus. Agora, depois, quando eu fui assaltado, que levaram o meu celular, quem me acompanha já de longa data, né, já acompanha aí 3, 4 anos a mim, que me acompanha, sabe que eu tive o meu celular, tive o meu celular roubado, né? Roubaram o meu celular em 2020. Em janeiro de 2020 eu tive o meu celular roubado. Fiquei praticamente 1 ano sem ter celular. Só mandando mensagem para as pessoas, né? Quando podia. Enfim. E aí, roubaram o meu celular numa localidade que eu não esperava ser assaltado nunca. E num horário que eu não imaginava que seria ser assaltado. Horário de 6 da noite, 7 da noite, a rua cheia. E um anjo do Senhor ainda falou para mim assim, guarda o celular. Aliás, falaram para mim, cuidado que estão roubando o celular aqui até no horário de dia. Até de dia estão roubando o celular aqui. Mas aí eu fui responder, andando, e deram-lhe um bote e levaram o celular. Mas importante que eu não fui lesado, importante que eu tive a minha integridade, integridade física. Importante que fisicamente, pude ficar, fisicamente bem. Vão-se os anéis e ficam o quê? Ficam os dedos. Então,
a palavra fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, Deus tem cuidado da tua vida. Deus tem cuidado de você. Deus cuidou de você até aqui, até agora. Você almoçou hoje? Você jantou? Não sei que horário que você está assistindo, você que está assistindo já após live, né? Mas você que está assistindo ao vivo, né? Tem gente que está assistindo no ao vivo. Você almoçou hoje? Almoçou? Tomou café da manhã? E ontem? Tomou café? Almoçou? E aí, tem roupa para vestir? Tem roupa para vestir? Tem casa? Tem uma cama para dormir? Você pode não ter tudo. Até porque tem uma frase que diz, né? Não se pode ter tudo na vida. E é verdade, não se pode ter tudo na vida. Mas ainda que te falte uma coisa aqui, outra ali, você tem a mais importante de todas, que é a presença de Deus, que é a presença do Senhor. Essa é a mais importante. É a mais importante. Então a palavra fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrios e vigiai. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão, bramando e buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes. Então está dizendo, resistam firmes, vigiem, resistem firmes. E essa é que é a questão, né? Às vezes a pessoa, ela crê em Deus, ela tem fé em Deus, mas falta, sabe o quê? Vigilância. Aliás, Jesus, ele disse, né? Vigiai e orai. O vigiar vem na frente de orar. Tem gente que é de muita oração, mas de pouca vigilância. Isso é importante. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então a aflição que você está tendo, a luta que você está tendo, não ocorre só com você não. Isso ocorre em todo o planeta. Existem inúmeras pessoas passando por situações semelhantes a você, ou iguais a você, ou semelhantes a você, ou até piores. Até piores. Tem pessoas que estão defiando, estão em um leito, à beira da morte. Se desligar o aparelho, a pessoa morre. A pessoa está dependendo de aparelhos. A pessoa está lá na sala vermelha, a pessoa está lá, né, no CTI. Tem pessoas que estão numa situação pior. Deus quer falar contigo mais ainda. Tem mais coisa para o Senhor falar contigo. Mas eu quero orar nesse momento, para que o Senhor venha com espírito de revelação. Para que o Senhor fale mais ainda. Tem mais coisa para o Senhor falar. Eu sei que o Senhor já tem usado os meus lábios para falar, mas tem mais coisa. Tem mais coisa que o Senhor quer falar contigo. Por isso, fique em espírito de oração e deixe orar. Meu Deus, eu vou continuar ministrando a tua palavra. Eu vou continuar eu vou dar continuidade à ministração da tua palavra. Eu estarei dando continuidade à ministração da tua palavra. E todos nós queremos ouvir unicamente a tua voz. Como está escrito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer. Pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Por isso, vem agora, Senhor, com a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz e produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada. Sim, Senhor. Envia a tua palavra, meu Deus, agora com poder e autoridade, e que a tua palavra produza
o resultado para o qual está sendo mandada, fazendo com que assim haja sinais, prodígios e maravilhas na vida desta pessoa, e assim o Senhor venha fazer com que o teu Filho Jesus Cristo venha ser, de fato, revelado, para que haja revelação quem de fato é o teu Filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. E você que crê, diga amém. Diga amém, Jesus. Diga amém, igreja. Diga amém, filhos do Deus vivo. Igreja do Deus vivo, do qual está espalhada sobre toda a face da terra. Diga amém. O Senhor, Ele vai falar contigo. O Senhor, Ele já falou contigo, não já? Pela introdução, o Senhor, Ele já falou contigo. E o Senhor, Ele vai falar contigo mais ainda. Por isso, tenha os teus ouvidos abertos. Jesus Cristo, Ele disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Você vai ouvir a voz do Senhor, através do mensageiro, através do anjo. Deus vai usar os meus lábios para continuar a falar ao teu coração. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 5, a partir da parte B, até o versículo de número 9. Pedro, o Pedrão, o presbítero, o pastor Pedro, ele fala aqui nesse capítulo a respeito da humildade. Ele fala a respeito do favor de Deus para com aqueles que buscam ser humildes. Ele fala a respeito do tempo para que a pessoa venha a ser exaltada por Ele, pelo Senhor. Pedro, ele fala além da humildade, além da graça, além do tempo da exaltação. Ele fala a respeito de sermos sóbrios, ou seja, ele fala a respeito da vigilância. Ele fala a respeito do diabo buscando oportunidade para ceifar a pessoa, para acabar, para destruir com a pessoa. E ele fala a respeito de resistir na fé. E ele fala a respeito das aflições, das quais se cumprem na vida de inúmeras pessoas pelo mundo afora. Então, Pedro, ele fala primeiramente a respeito da humildade. A Bíblia fala que a humildade antecede o quê? Antecede a honra. Porém, a soberba antecede a queda. A soberba antecede a queda e a humildade antecede a honra. O que é anteceder? Anteceder significa antes. Antes que a pessoa seja honrada, qual é a condição para ela ser honrada? Ser humilde. E Jesus Cristo, ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o coração, eu sempre falo, não é o que bate no peito. Coração é aqui, é mente. Então Jesus, ele fala, Jesus Cristo, ele diz, aprendei comigo, filhos, filhinhos, filhinhas, aprendam comigo o Senhor. Eu sou humilde,
Eu sou manso. O que é manso? Manso quer dizer equilibrado. Manso quer dizer equilibrado. Mansidão é sinônimo de domínio, domínio próprio. Domínio. Mansidão significa isso. Mansidão significa domínio. Domínio. Ter domínio sobre si. Ter domínio sobre as suas emoções. Ser uma pessoa de autocontrole. Isso é ser manso. Deus ele falou a respeito de Moisés. Deus ele deu o seguinte testemunho a respeito de Moisés. Deus ele falou que Moisés, que não havia na terra, naquela época, não havia na terra homem muito manso. Moisés foi um homem muito manso. Em outras palavras, Moisés foi um homem de autocontrole. Um homem que se dominava. Então Jesus Cristo, quando ele fala, aprendei de mim, que sou manso. Em outras palavras, aprendam comigo. Eu sou uma pessoa de autocontrole. Eu sou uma pessoa que tem domínio próprio. Então a palavra mansidão é sinônimo de quê? De autocontrole. E aí Jesus ele fala, sejam mansos e humildes. O que é humilde? O que é humilde? Eu vou falar para você de uma maneira resumida, para que você entenda o que é humildade. Jesus Cristo ele chegou para os discípulos e ele disse assim, sem mim nada podeis fazer. Ser humilde é depender de Deus para tudo. Quando você depende de Deus para tudo, então você está provando que você é humilde. Quando a pessoa ela não só apenas reconhece, porque não é só reconhecer que precisa de ajuda. Tem gente que reconhece que precisa de ajuda, mas não busca ajuda. E aí, porque a pessoa ela não busca ajuda, o diabo que está ao derredor acaba o quê? Pegando ela. Tem muita gente que está sendo pegado pelo diabo. O diabo tem conseguido pegar tais pessoas que se negam a buscar ajuda. A pessoa não tem a humildade de reconhecer, poxa, ou às vezes até reconhece, né? Mas mesmo reconhecendo não quer buscar ajuda. Mas é a pessoa ela está precisando de socorro, a pessoa está precisando de ajuda, mas ela se nega a pedir ajuda. E a Bíblia chama esse tipo de pessoa de soberba, orgulhosa. A pessoa não pode ser soberba, a pessoa não pode ser orgulhosa em pedir ajuda. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ah tá, mas como é que eu vou pedir ajuda do Senhor Jesus? Bem, Jesus Cristo ele tem seus representantes aqui na terra. Jesus Cristo ele disse, eis que envio os meus profetas. O próprio Senhor diz na sua palavra, eis que envio os meus profetas. Quem é o profeta? O profeta é aquele que fala as palavras de Deus e que não recebe o Espírito por medida. O profeta é aquele que profere, é aquele que fala as palavras de Deus. Então, se a pessoa ela precisa de ajuda, ela tem que procurar um profeta, que popularmente é conhecido como o quê nos nossos dias? Pastor. Pastor. É claro que tem um que se chama, tem aqueles que usam o nome, né, usa o nome de bispo, outro de apóstolo. Tem aqueles que se apresentam como profeta. Ah, eu sou profeta de tal. Eu sou apóstolo fulano de tal. Eu sou bispo fulano de tal. Ah, eu sou pastor fulano de tal. Mas independente do título, independente da nomenclatura, independente do título, Jesus Cristo ele disse, né? Aquele
quiser ser o maior no reino, que sirva. Então seja bispo, seja pastor, seja apóstolo, seja profeta, seja o título que a pessoa tenha, seja o título pelo qual a pessoa se apresente. Isso é o que menos importa. O que importa é a pessoa ser servo, servir. E seja o profeta, seja o bispo, seja o apóstolo, seja o pastor, seja o título que a pessoa utilize, use. Todos foram chamados para ser servos, para servir o rebanho do Senhor. Para servir o rebanho do Senhor. Aqui, no capítulo 5, estou em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, está escrito aqui, aos presbíteros. Essa palavra presbítero, lá no original, no grego, significa ancião. Ancião. Presbítero e pastor, trata-se da mesma coisa. Em algumas denominações, nós temos, por exemplo, o pastor acima do presbítero. Mas lá no grego, pastor e presbítero é a mesma coisa. São duas palavras para representar um tipo de pessoa. Que é aquela pessoa que está responsável para cuidar do rebanho do Senhor de uma igreja local. Então, seja pastor ou presbítero, o significado, ou pelo menos o sentido é o mesmo lá no original, no grego. Assim como também bispo. Apesar que o bispo ele está responsável, por cuidar de um grupo de igrejas, um grupo de igrejas. Ele é responsável por um número determinado de igrejas. E o pastor é aquele que cuida do rebanho local, de uma igreja local. E o presbítero também tem essa missão, de cuidar do rebanho do Senhor. Mas tanto bispo quanto apóstolo, aliás, bispo, pastor e presbítero, são três palavras diferentes para se aplicar ou para se referir a um tipo de pessoa. Qual pessoa? A pessoa que cuida do rebanho do Senhor, que cuida das ovelhas do Senhor Jesus. Então, presbítero significa ancião. Profeta é aquele que fala, é aquele que profere as palavras de Deus. E o presbítero, ou o pastor, ou o bispo, são pessoas que falam as palavras de Deus. Então, esses nomes, ou as pessoas que usam esses nomes, exercem a função também de profeta. Então, o presbítero é ancião, bispo é supervisor, é aquele que supervisiona, como eu disse, é aquele que é responsável por um grupo de igrejas, de um grupo determinado de igrejas. E o pastor, a palavra pastor significa alimentador, é aquele que alimenta. E alimenta com o quê? Alimenta com a palavra. É aquele que não dá qualquer comida para o rebanho. Mas é aquele que dá a comida que realmente sacia a fome da alma. É aquele que dá o alimento que realmente fortalece as ovelhas. Que é a palavra. Então está dizendo aqui, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto, eu, que sou também presbítero. Então Pedro ele fala que ele também é presbítero. Em outras palavras, ele diz, eu que também sou pastor. Com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacento o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Então, Pedro está dizendo para os outros presbíteros, para os outros pastores, cuidem do rebanho de Deus, cuidem do rebanho do Senhor. Tendo cuidado dele.
Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. E a palavra fala, né? Não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Eu sou um tipo de pastor que eu busco fazer isso aqui. Aliás, ai de mim se eu não buscar colocar em prática essa palavra aqui, né? Apacentar as pessoas, né? Com a palavra. E não querendo obrigá-las a fazer aquilo que elas têm que fazer. Pastor que é pastor não obriga ninguém a fazer nada. Quer fazer? Faz, mas faça com excelência, com prazer de servir a Deus. Agora não quer fazer? Beleza, não tem problema. Deus vai usar outra pessoa, Deus vai levantar outra pessoa para estar aqui no ministério, para somar forças. Mas eu obrigar, forçar a pessoa? Não. Então Pedro ele está dizendo, não por força, mas voluntariamente. Ele fala, cuidem do rebanho. Não por força, mas voluntariamente. Nem por torpeza ou nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, cuidem sem querer visar dinheiro, sem querer, visar a lã das ovelhas, querendo arrancar tudo que as ovelhas têm. Não. Faça de bom ânimo. Faça de bom ânimo, ele diz aqui, de ânimo pronto. Nem por torpeza e ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Ou seja, as almas são a herança de Deus. O próprio Deus fala lá em Ezequiel, né? Minhas são as almas, diz o Senhor. Então ninguém é dono. Nenhum pastor, humanamente falando, é dono de alma alguma. De ovelha nenhuma. Se a pessoa ela quer sair de um determinado lugar para ir para outro ministério, desde que ela faça isso crendo que é a direção de Deus para a sua vida, ela pode fazer isso a qualquer momento. Ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E eu tenho que ser exemplo. Antes de eu ministrar a palavra, eu tenho que ser exemplo. Eu não posso ministrar a palavra sem ser exemplo. Não sou perfeito, mas também não vou viver uma vida, né? Uma vida da qual venha trazer escândalos, vergonha. Ou seja, eu não vou ficar aloprando. Tem gente que fica aloprando. Tem gente que está por aí aloprando e quer pastorear o rebanho do Senhor. Então diz aqui, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aí diz o versículo 4, né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então, a recompensa para quem cuida do rebanho de Deus. A recompensa para quem cuida de almas. E aí, o versículo 5, que foi onde eu fiz a leitura inicial da palavra, diz aqui, semelhantemente vós jovens. Então, Pedro vai e fala com jovens. Mas essa palavra também se aplica também a nós. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Os anciãos aqui são os presbíteros. Não é ancião no sentido de cabelo branquinho, não. Quando fala de ancião, está falando de maturidade espiritual. Tem pessoas que só tem coisa de 5 anos ou 10 anos de evangelho, de convertido, mas a pessoa ela tem muito mais maturidade espiritual do que pessoas, por exemplo, que tem 20 anos, 30 anos. A pessoa ainda está, no leitinho. A pessoa ainda está, como menino na fé. Como menina na fé. A pessoa ainda não se desenvolveu espiritualmente. Então tem pessoas que já tem pouco tempo, mas em pouco tempo já cresceu e muito na presença de Deus. Já amadureceu e muito. Então quando fala a respeito, né, de cabelo de ancião, não é ancião no sentido de velhinho, não. É no sentido de maturidade. Daquele que tem maturidade
para cuidar do rebanho de Deus. Aí diz aqui a palavra aqui, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros. Aqui está falando de ter respeito, né? Respeito um para com os outros. Se sujeitar uns, aqui quem manda sou eu, aqui quem desmanda sou eu. Está falando de ter uma vida, né? Um relacionamento um para com os outros, né? De uma maneira que seja no amor. Sujeitai-vos uns aos outros, ou seja, sirvam uns aos outros, respeitem uns aos outros, considerem uns aos outros. Não se considere, sabe, cheio de pompa, cheio de orgulho, cheio de altivez. Lembrando que essa palavra tem tudo a ver com a justiça de Deus, tá? Para que Deus faça justiça na vida de quem quer que seja. Porque a palavra está falando a respeito de humildade e também a respeito quê? De orgulho, de soberba. Aí diz aqui, revesti-vos de humildade. Ou seja, sejam humildes. O que é revestir? Revestir é você colocar de novo. Colocar de novo. Se revestir significa isso. A palavra revestir significa se vestir de novo. Se vestir de novo. Por exemplo, essa blusa aqui eu já coloquei ela várias vezes. E eu coloco ela não é porque não tem outras blusas. Tem outras. Tanto é que eu uso outras. Né? Em outras lives eu estou com uma que é vermelha, outra que é azul, outra que é azul marinho, outra que é vermelha, outra que é vinho. Mas eu gosto de usar muito essa. Eu gosto de usar preto, né? Preto é assim, é uma cor que combina bastante, né? Enfim, mas o que é se revestir? Se revestir é vestir de novo. E Pedro ele está dizendo assim, coloca sobre a sua vida, ou seja, se veste com a roupa da humildade, esteja revestido com a humildade. Faça com que a humildade esteja novamente sobre a sua vida. Revesti-vos de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Tem gente que tá vestido com a roupa o quê? Da soberba, da altivez, do orgulho, da pompa, do nariz em pé. A pessoa ela está sendo, sabe, massacrada pelo diabo. O diabo já não está nem mais ao derredor dela. O diabo já não está nem mais ao derredor da vida da pessoa. O diabo já está, né? Só pisoteando ela. Só não matou ela, só não matou ele por misericórdia mesmo de Deus. Mas o diabo já está pintando e bordando. O diabo já está fazendo uma arruaça na vida da pessoa. Mas por quê? Porque a pessoa ela não teve a humildade de buscar a Deus. De buscar ajuda em quem? Nos presbíteros, nos pastores. Tem gente que me acompanha e eu imagino que a pessoa ela tá, eu acredito que tem, sempre tem. A pessoa está ali, sendo pisoteada pelo diabo no casamento, na saúde, na vida profissional, na vida financeira. E aí eu me ofereço em ajudar a pessoa pelo Messenger, pelo WhatsApp, aqui, né, pelo Face ou pelo YouTube. Chego para a pessoa e falo assim, pega aí uma folha de papel aí. Aí quando fala para a pessoa, coloca aí uma oferta de qualquer valor. Aí a pessoa já fica assim, tá querendo dinheiro. Pô, se eu quisesse dinheiro, eu falava assim, manda uma oferta de 300, de 500, de 1.000. Eu falo para a pessoa fazer uma oferta voluntária para que possa honrar o Senhor Jesus, porque uma vez que alguém o honra, ele diz, o meu Pai o honrará. Lembrando que a palavra diz aqui, não por força, mas voluntariamente, cuidando do rebanho, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Se eu fosse vamos dizer assim, um pastor, né, ganancioso, eu ia falar para a pessoa botar R$1. Eu ia falar para a pessoa, bota aí 20, bota aí 50, bota aí 100. E aí a pessoa está sendo massacrada pelo mal, massacrada pelas trevas,
E aí você quer ajudar a pessoa, você quer socorrer a pessoa, você faz a proposta. A proposta, né? No caso, você passa para a pessoa a solução, melhor dizendo. Você chega para a pessoa e diz assim, eu tenho a solução para o teu problema. A solução é você fazer um propósito com Deus, de se humilhar diante dele, de você clamar a ele juntamente comigo. A gente vai se unir pela fé e a coisa vai acontecer. De semana em semana, Deus vai fazer com que as coisas avancem. Vai fazer com que você avance, vai fazer com que as coisas colaborem, contribuem para o teu bem, mas você precisa agir a fé. E aí você fala com a pessoa, e aí quando a pessoa ela te responde dizendo que, porque está acontecendo? Aí eu pergunto, e aí, está fazendo propósito? A pessoa, não estou. Como é que vai vencer assim? Como é que uma pessoa pode vencer assim? Se a pessoa ela não age a fé. Então, a palavra diz aqui, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. A pessoa está precisando de ajuda, mas ela não dá o braço a torcer. A pessoa não dá o braço a torcer. Eu vou falar uma coisa aqui, se eu precisar de ajuda, e eu falo ajuda humanamente falando, né? Porque antes de eu falar com qualquer pessoa humanamente, antes de eu falar com qualquer pessoa, eu falo com Deus. Eu falo com Deus primeiro. Eu falo com Deus. E aí, até mesmo antes de eu falar com tal pessoa, Deus vai lá e toca naquela pessoa, então toca em outra pessoa e vem aquela pessoa para me ajudar sem eu ter falado nada. Mas por quê? Porque eu falei com Deus primeiro. Mas se for para eu falar com uma pessoa, eu falo. Eu não tenho orgulho, não. Nunca tive orgulho, não. Orgulho de pedir desculpa, de pedir perdão, de pedir um conselho. Poxa, mas você é pastor pede conselho? Ué, Salomão foi o homem mais sábio que existiu na terra. Não acima de Jesus, né? Jesus ele fala, eis aqui quem é maior do que Salomão. Salomão só não foi mais sábio do que o Senhor Jesus. Mas Salomão, ele tinha conselheiros. Ele como rei, Salomão como rei, ele tinha conselheiros. Aliás, nos ministérios que tem por aí afora, existem os conselheiros. Porque em um ministério existe o pastor presidente, o vice-presidente, existe o conselheiro, o vice-conselheiro, o tesoureiro e o vice-tesoureiro. São 6 pessoas para poder formar uma diretoria de um ministério. E dentre os 6 que formam a diretoria de um ministério, de uma denominação, nós temos o quê? Conselheiro e vice-conselheiro. Então a pessoa ela precisa de ajuda, mas ela não busca conselho. E quando busca conselho no ímpio. Salmo de número 1 fala a respeito da pessoa não buscar conselho o quê? Com o ímpio. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então a pessoa está ali, o diabo já não está nem mais cercando ela, o diabo já está arrebentando com a vida da pessoa. E a pessoa, ao invés de buscar conselho com quem ela tem que buscar conselho, com um homem de Deus, com um presbítero, né, com um pastor, com um profeta, não, a pessoa ela vai busca conselho com o ímpio, com quem está cheio de capeta, cheio de demônio. A pessoa está lá servindo ao diabo, servindo a Satanás, faz tudo contrário ao que a palavra de Deus ensina. A pessoa não tem compromisso nenhum com Deus, nem com Jesus. E a pessoa vai lá buscar conselho com quem não é para buscar conselho. Então a palavra diz aqui, Deus ele resiste os soberbos, mas dá graça, ele favorece a quem? Aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então a pessoa ela tem que ir por propósito. Eu falo para as pessoas aqui direto, vai para o propósito. Haja a sua fé, pelo amor de Deus, haja a sua fé. Mas a pessoa não age a fé. Mas a palavra está dizendo, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus.
E como é que a pessoa faz isso? Se humilhando diante de Deus. Além de pedir conselho, após receber o conselho, após receber a direção do homem de Deus, a pessoa precisa o quê? Colocar em prática a direção que lhe foi passada. E aí, qual a recomendação que nós temos dado às pessoas? Pega uma folha de papel em branco, escreve aí o seu pedido de oração, escreve aí, né, na folha o seu nome, o nome dos familiares, os seus problemas, enfim. Pega a folha, apresenta de manhã, apresenta de noite, coloca o rosto no pó, se pode, né? Se pode se colocar de joelho, coloca o rosto no pó. Se não pode mesmo, sentado ou em pé, apresenta. Mas a pessoa não age. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil de Deus ele fazer com que tal coisa se cumpra no tempo oportuno. Porque Deus ele fala aqui, né? A palavra diz aqui, ó, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão poderosa de Deus, para que a seu tempo vos exalte, ou seja, no tempo oportuno, quando a pessoa menos esperar, bum, a coisa acontece. Lembrando que as coisas vão o quê? As coisas começam o quê? As coisas começam a contribuir, as coisas vão, sabe, avançando, a pessoa vai avançando, entendeu? A pessoa vai progredindo, a pessoa vai vendo o progresso, ela vai vendo as mudanças acontecerem de pouco em pouco. Como a palavra diz, de fé em fé, de glória em glória, de pouco em pouco a pessoa vai vendo as coisas sendo transformadas, mudadas na sua vida. Seja para qual área que ela precise, né, de resposta. Então, para nós terminarmos aqui, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você. E tem cuidado de você desde o ventre da tua mãe. Aí você vai ficar com esse pensamento, poxa, é o último mês do ano. E agora, o que eu faço? Como é que vai ser a minha vida? Que eu fui mandado embora. Porque eu recebi esse diagnóstico do médico. Porque o marido foi embora, a esposa foi embora. Porque o meu filho está nas drogas, a minha filha está na prostituição. Porque está acontecendo... Se Deus ele deu escape lá atrás, ele dá escape agora. Mas você precisa agir. Você precisa se movimentar. Deus vai continuar cuidando de você. Deus não se esqueceu de você nem dos da sua casa, não. Versículo 8. Para nós encerrarmos aqui, o 8 e o 9. Sede sóbrios e vigiai. Então Deus está falando, vigia. Você que está no propósito, vigia. Continua vigiando, continua, sabe, atento, fica atento. Não baixa a guarda, não. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Por isso, a razão de Deus está falando, vigie. Vigia com quem você anda, vigia com quem você conversa, vigia com quem você faz amizade, vigia com quem você fecha contrato, você que trabalha por conta própria, vigia com quem você faz sociedade, com quem você chama para ser teu sócio. Vigia, porque o diabo está cirandando. Vigia com as amizades. Você, mulher que é casada, você que é homem que é casado, vigia com as tuas amizades. Vigia com quem você coloca dentro da tua casa, junto da tua mulher, junto do teu marido. Vigia os teus filhos, vigia o teu filho, a tua filha, com quem eles andam. Vigia. Versículo 9. Ao qual resisti firmes na fé. E o que é fé? Fé é palavra? Não, fé é obra, é atitude, é ação. Então Deus está falando por meio dessa palavra. Continue resistindo ao diabo. Continue vigiando e resistindo ao diabo o quê? Pela fé. Pelo propósito de orar manhã, noite. Não só de orar, mas de determinar, de profetizar. De dar ordem para ele sair dos teus caminhos, sair da vida do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa. Falando com autoridade, seja queimado Satanás, seja queimado demônio da briga, da contenda, da discórdia, da separação, demônio do ódio, demônio da mágoa, demônio da miséria, seja queimados. Você tem que agir assim. Eu já falei em outras lives o que eu vou falar aqui agora. Eu já falei o que eu vou falar aqui agora.
copia. Me copia. Ué, Paulo ele falou para Timóteo, seja meus imitadores, seja meu imitador, sejam meus imitadores. Não é errado você imitar o teu pastor, não, o pastor que você acompanha, não. Então, se você me tem como um pastor para a tua vida, pode me copiar. Pode me copiar, não tem problema não. Não tem problema não. Ah, então quer dizer que o pastor Denison, ele fala com Deus, depois de falar com Deus e tudo mais, no finalzinho ele fala, meu Deus, coloca a virtude, unção e poder nas minhas mãos, eu vou usar de autoridade agora, em nome de Jesus. Demônio, causador de briga, de contenda, de discórdia, de separação, de ódio, espírito sim, de miséria, espírito de amarração, espírito de olho grande, espírito de feitiçaria, de macumbaria, de magia negra, espírito sim de depressão, de angústia, de ansiedade, de medo, de desejo de suicídio, espírito de enfermidade, espírito de frieza espiritual. Eu digo agora, todos os demônios sejam amarrados agora no mundo espiritual. Aí você vai crer. Você não vai estar vendo. Aliás, você pode até visualizar com os olhos fechados. Pode usar aí a tua imaginação, não tem problema não, tá? E você vai, sabe, imaginar que no mundo espiritual os demônios vão estar ali sendo amarrados. Os anjos vão estar ali, ó, enfiando a espada ali naqueles demônios, naqueles espíritos. E que quando você disser assim, e que o fogo de Deus os consuma, os queime, você vai ver assim, ó, pela fé você vai ver esses demônios, esses problemas sendo destruídos pelo fogo de Deus, pelo poder de Deus. E aí você vai pegar e vai fazer assim, sejam lançados no abismo, joga a tua mão para qualquer lado, ou então joga a tua mão para trás, né? Em nome de Jesus, sai! Entendeu? Mas faz alguma coisa. Determina, não fica só falando com Deus, não, determina, faz que nem aquela mulher do filme Quarto de Guerra. Eu sempre falo dessa mulher e sempre vou falar, que tem um filme e tem também o livro, né, Quarto de Guerra. Então você tem que fazer isso, tá entendendo? Então a palavra diz aqui, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, bramando e buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes, na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então você não é a única pessoa que está passando, talvez, por questão de separação, de divórcio. A mulher foi embora, ou então a mulher não quer mais nada, ou então o homem, o marido não quer mais nada. Ou então, sei lá, se envolveu com um amante, com a amante, foi embora de casa. Ou talvez doença, né? O filho doente, ou o filho das drogas, o filho na prostituição. Seja lá qual for o problema que você esteja enfrentando, você não é a única pessoa que está enfrentando esse tipo de problema, não. Pelo mundo afora existem inúmeras pessoas passando por algo semelhante ou até por situação pior da qual você está vivendo. Mas para a gente fechar aqui, para Deus vir em resposta ao que você precisa, o segredo é esse, ó, ser humilde. Humilde para pedir, pastor, me dá um conselho, pastor. Me aconselha, o que eu faço? Como eu tenho que agir? Você tem que ter humildade, a pessoa tem que ter humildade de pedir ajuda. Tem que ter humildade de depois de pedir o conselho, depois de receber a direção do pastor, do homem de Deus, fazer o quê? Colocar tudo em prática, ter a humildade de colocar tudo em prática. E vigiar. Tem que vigiar, não é só fazer propósito e não vigiar. Não é só fazer oferta, contribuir para a obra de Deus, para a causa do Senhor aqui na terra e não vigiar. Tem que vigiar, tem que tampar todas as brechas. Tampou todas as brechas? Agora vigia, tem que vigiar. E quando você vê que ali é o diabo, ali, ó, querendo usar aquela pessoa, então vem um pensamento derrotista dizendo, desiste desse negócio de propósito, desiste, para de ficar acompanhando esse pastor aí chamado Denison Souza, para de acompanhar ele, não está tendo resultado de nada, olha só como é que está a tua vida não está mudando em nada. O diabo vai tentar te convencer do contrário, de que você deva o quê? Parar de fazer o propósito. Quando vier um pensamento contrário, na mesma hora diga, está amarrado Satanás, está amarrado demônio, eu te repreendo, eu digo agora, seja queimado espírito das trevas, espírito da dúvida, espírito do medo, eu te repreendo na minha vida agora. Eu vou continuar indo para cima. É assim que você tem que agir. É assim que você tem
entendeu? Buscar a demonstrar a ser uma pessoa de fé. Tenha humildade para pedir conselho, tenha humildade para pedir ajuda. Tá bom? Eu estou aqui para ser teu pastor, humanamente falando. Eu estou aqui, eu fui levantado pelo Senhor Jesus para te aconselhar, para te ajudar, para te instruir, para orar juntamente com você, tá bom? Para continuar orando por você pela manhã, orando à noite, orando pelas madrugadas, orando tarde, né? Manhã, tarde, noite, pelas madrugadas. Todo dia eu faço vídeo, todo dia eu faço live. Tem gente que parece que ainda a ficha não caiu. Eu não estou fazendo isso por ganância, não. Eu faço isso por amor às almas. Todo dia eu faço live. Todo dia eu faço 2 lives. Uma 3 da manhã e outra meio-dia. Hoje eu fiz nesse horário porque dia de domingo é nesse horário. 3 da tarde ou se não 11 da manhã ou 10 da manhã. Mas durante a semana, 3 da manhã e meio-dia. Quando não, faço em outro horário, mas todo dia eu faço. Todo dia eu faço propósito. Já até me perguntaram, você não tem folga não? Aí eu falo, a minha folga, entre aspas, é o sábado. Entre aspas, porque até no sábado eu faço live. E todo dia eu estou determinando. Todo dia eu estou orando, todo dia eu estou clamando. Quase todo dia eu estou em propósito, né, de santo jejum. Eu falo para as pessoas que acompanham o meu ministério, esteja em jejum pelo menos no mínimo 3 vezes por semana. Então, quando eu não estou 3 vezes, eu estou mais do que 3 vezes, estou praticamente todos os dias. Aliás, vai vir um propósito agora, dia 10, o propósito da saída. O Espírito Santo me fez lembrar que agora vai começar dia 10 e termina no último dia do ano. 21 dias de propósito, de oração e de santo jejum, para que Deus ele venha te livrar, como livrou o povo de Israel do Egito. Eu não sei qual é a saída que você precisa. Eu não sei qual é a saída. Qual é o problema? Qual é o problema do qual você quer se ver livre? Eu quero sair dessa situação aqui que eu estou vivendo. Então, qual é a situação que você quer? Escreve numa folha, prepara o seu pedido de oração. Dia 10, agora, vamos começar. Vamos começar o novo propósito aí, o último propósito do ano. O último propósito de fé, de oração e de santo jejum. Tá bom? Hoje é dia 4, vamos começar dia 10. Então é isso. Você precisa ter humildade. Nós precisamos ter humildade. Eu tenho humildade, por exemplo, de pedir às pessoas oração. Eu tenho humildade de pedir às pessoas, por exemplo, ajuda para o ministério. Porque, por exemplo, eu não tenho ajuda de governo. Eu tenho ajuda daqueles que acompanham o meu ministério e creem que eu de fato sou homem de Deus. Eu não estou pregando o evangelho por ganância, mas por amor às almas. Jesus Cristo ele disse, por amor de mim e do evangelho. Então eu estou pregando por amor a Jesus e ao evangelho. Eu não estou aqui falando a respeito de mim, ou falando até mesmo a respeito de Jesus, querendo, enriquecer, não, eu sei que o ministério ele vai crescer e vai crescer, mas a intenção não é essa não, a intenção é salvar almas, é ganhar almas e cuidar das almas. O Espírito Santo ele faz isso, o Espírito Santo ele coloca amor, coloca o amor de Deus dentro de nós pelas almas. O Espírito Santo ele faz isso, é como eu sempre falo, eu falo para as pessoas, quem é salvo quer salvar, quem já foi ajudado quer ajudar. Eu sou salvo, eu tenho convicção disso, senão eu não estaria nem pregando o evangelho. Eu sei que eu sou salvo. E como eu sei que eu sou salvo porque eu tenho o Espírito Santo, então eu quero salvar. Como eu já fui ajudado, eu já fui ajudado. Eu já fui ajudado por pastores. Eu já fui ajudado lá atrás, quando eu precisei. Teve pessoas que estenderam a mão para mim e me ajudaram a me erguer pela fé. E hoje eu estou aqui pregando a palavra, pregando o evangelho por misericórdia e graça do Senhor. A Bíblia fala, né, que Deus ele dá graça a quem? Aos humildes. E eu tenho procurado ser humilde. De vez em quando o diabo ele tenta, né, ou a nossa carne, né, tenta nos levar
a agir de uma maneira arrogante, de uma maneira soberba, mas por isso o jejum, né? O jejum faz isso. O jejum é para você colocar a tua carne no lugar dela. É para que você tenha domínio sobre a carne e não o contrário, né? Tem gente que tem a carne, né? A natureza carnal domina a pessoa. Por isso que a pessoa está vivendo nas obras da carne, né? Gálatas capítulo 5 fala sobre as obras da carne. Mas quando você vai direto para o jejum, quando você jejua no mínimo 3 vezes por semana, ou pelo menos uma, né? Ajuda aí, né? Pelo menos uma vez por semana, ou 3, de preferência 3. Porque Jesus ele disse, né? Se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Não ireis participar do reino dos céus. E o reino dos céus é paz, é alegria e é justiça no Espírito Santo. Então, como é que a pessoa ela tem paz, ela tem alegria, ela tem justiça? Da parte de Deus, do reino de Deus, quando ela excede, quando a pessoa ela vai além dos religiosos, dos fariseus. Né? Então, é o mínimo. 3 vezes por semana. Terça, quinta e sábado. Eu tenho falado isso para as pessoas. Abre mão pelo menos do café da manhã. Não é possível. Vai morrer se ficar sem o café da manhã? Vai morrer? Não vai morrer se ficar sem o café da manhã. Foi dormir de noite, acordou de manhã, bebe só água e no horário de meio-dia entrega o jejum. É claro, né? No período do jejum, logo pela manhã, lê a palavra, medita na palavra, faz as suas orações, escuta os louvores, né? Cânticos espirituais. E determina também o teu milagre, determina que o diabo seja expulso, seja arrancado, enfim. E quando for no horário de meio-dia, você entrega o teu jejum. Então tenha a humildade de reconhecer de que você precisa de ajuda, de que você precisa de socorro. Eu estou aqui para te ajudar. Eu não estou aqui para poder acabar com a tua vida, não. Quem quer acabar com a tua vida é o diabo. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, não é contra a princípio. Não é contra a carne, não é contra a sangue, não é contra o marido, não é contra a esposa, não é contra o irmão, contra a irmã, contra o primo, a prima, o tio, a tia, o vizinho, o colega de trabalho. A luta é contra o diabo, que está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Então eu não estou aqui para poder te explorar ou para querer te fazer mal, não. Eu estou aqui para te ajudar. Eu sou anjo de Deus para a tua vida. Deus quer usar a minha vida como já tem usado e Deus ainda quer continuar me usando para te abençoar. Mas você precisa ter humildade. Você que ouviu a palavra até aqui, você precisa ter humildade. Tem que ter humildade. Você que está precisando de ajuda, está precisando de socorro. Eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para fazer com que você saia desse problema que você está enfrentando. Então essa é a palavra. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Receber o conselho do presbítero, ou seja, do pastor, do homem de Deus, do profeta. Ter a humildade para buscar a face de Deus. Humildade, primeiramente, para buscar ajuda no profeta, no homem de Deus, no pastor. Segundo, ter a humildade de praticar, de colocar em prática o conselho, a direção dada pelo homem de Deus. Terceiro, uma vez que você busca fazer aquilo que lhe foi passado, no tempo de Deus a coisa vai acontecer, Deus ele vai chamar a existência, vai trazer a existência, um milagre, a bênção, enfim. Depois você medita nessa passagem, 1 Pedro, capítulo 5, medita um pouco mais nessa palavra, tá bom? Humildade. Estejam debaixo, sujeitai-vos a Deus, estai, pois, debaixo da potente mão poderosa de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. Tenha humildade. Essa é a palavra. Humildade. É isso que o Senhor ele requer de nós. Humildade. Mansidão e humildade. Mansidão, autocontrole, domínio próprio. Vigilância. E qual é a outra palavra? Humildade. Mansidão e humildade. Humildade para reconhecer. Sem Jesus eu nada posso fazer. Já que Jesus ele tem seus representantes aqui na terra,
para me ajudar, então eu quero ajuda. Então eu quero socorro. Pastor, me dá um conselho, me ajuda. Eu preciso de ajuda, eu preciso sair dessa situação. Eu não aguento mais viver essa situação. Então você precisa ter a humildade de me procurar, de me mandar uma mensagem lá para o WhatsApp, ou para o Message, ou aqui no YouTube, ou no Face, sei lá de onde você está me assistindo. Mas tenha humildade. Tenha humildade. Porque a Bíblia diz que a humildade antecede a honra, porém a soberba antecede a queda. Que você receba de bom grado a palavra do Senhor e que o Espírito de Deus fale mais ainda ao meu, ao teu, aos nossos corações. Glória a Deus. Pois bem, vou estar orando por você que ouviu a palavra. Em seguida nós vamos encerrar. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu apresento a vida desse homem, a vida desta mulher que ouviu a tua palavra. E que essa pessoa, a partir de hoje, meu Pai, venha a ser uma pessoa humilde. Caso ela já esteja sendo uma pessoa humilde, que ela continue sendo humilde. Que eu continue sendo humilde. Que nós venhamos continuar sendo humildes. Para que o Senhor venha sempre estar fazendo com que a tua justiça se cumpra nas nossas vidas. Então, assim, meu Deus, eu oro por esta pessoa que ouviu a tua palavra. E te peço, meu Deus, que essa palavra venha produzir mudança de vida para esta pessoa. Que essa pessoa venha ter humildade, meu Deus, de buscar a tua face, de buscar a tua presença, de buscar ajuda no Senhor através do homem de Deus. E que uma vez que essa pessoa, meu Deus, recebeu o conselho, a direção do Senhor por meio do homem de Deus, que ela venha, meu Pai, colocar em prática. Que ela venha, meu Deus, como eu sempre falo, partir para cima. Para que assim ela venha, meu Deus, ver o milagre, a bênção e a vitória para a área que ela precisa de resposta com urgência. Peço, meu Deus, nesse momento, que o Senhor ajude a ela a ser uma pessoa vigilante. Porque o diabo ele está ao nosso derredor procurando quem possa nos tragar. Mas uma vez que nós estamos sobre a torre de vigia, uma vez que nós estamos vigilantes, o diabo ele não pode prevalecer contra as nossas vidas. Então, meu Deus, eu oro pela vida desta pessoa e desde já te agradeço. Te agradeço, meu Deus, pela resposta dessa oração em favor da vida desse homem, em favor da vida desta mulher. Oro, meu Deus, por aqueles que estão afastados, que se voltem para o Senhor, que voltem a ter comunhão com o Senhor. Oro, meu Deus, por aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor, que não venham protelar mais, que não venham mais adiar, mas que venham tomar a decisão nesse instante de se entregar ao teu Filho Jesus Cristo. Como diz a tua palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Então, que essa pessoa, meu Deus, que ouviu a tua palavra, que ela venha se entregar ao teu Filho Jesus Cristo. Que ela venha receber o teu Filho Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Para que assim ela venha ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e assim o Senhor possa ajudá-la, sim, até os últimos dias aqui na terra. E o Senhor venha ajudá-la a perseverar até o fim. Pois quem perseverar até o fim, diz a palavra, que será salvo. Então eu oro por aquele que estava afastado, para que se firme na tua presença novamente, para aquele que estava protelando, adiando a decisão de entregar a vida ao Senhor, para que se entregue ao Senhor nesse instante. E oro também por aquele que estava fraco, desanimado. Venha, meu Deus, após essa palavra, ter recebido do Senhor fortalecimento espiritual. Assim, meu Deus, eu oro por todos que ouviram a tua palavra e desde já te agradeço, meu Deus, na resposta desta oração em favor de todos, em nome de Jesus. Para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar encerrando, né? São 5 da tarde, temos aí praticamente quase 2 horas de live, quase 2 horas de vídeo, mas é isso, eu vou estar encerrando e eu quero lembrar que dia 10 nós começaremos o propósito da saída. Propósito da saída. Você que precisa de uma saída, a gente vai sair de 2022 para 2023 daquele problema que estava, né, nos acompanhando até aqui. Nós vamos entrar 2023, né, vitoriosos. Vamos entrar em 2023 com vitória, com bênção, com milagres. Deus ele vai te livrar. Deus ele vai te dar o escape, ele vai te dar o livramento, ele vai te livrar. Deus ele vai fazer com que você saia.
Glória a Deus. Pois bem, vou estar terminando. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos da sua família, sobre todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Declaramos com toda a nossa fé, amém e graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo, Ele é conosco, por isto vamos em frente, olhando sempre para o alto, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira da nossa vitória. Um grande abraço, fiquem firmes com Deus, fiquem firmes com o Senhor, firmes com o Senhor Jesus, perseverem na fé, tá bom? Perseverem com humildade, sejam mansos e humildes de coração, disse Jesus. Então, persevere na humildade, persevere na mansidão, tá bom? Antes de estar concluindo aqui, antes de pedir o compartilhamento desse vídeo, quero pedir a você a contribuição para esse ministério, você que tem se sentido abençoado, abençoada pelas ministrações da palavra, pelas intercessões, de maneira voluntária, faça a sua doação, tá bom? O número da chave Pix é 21 979 99 3686. Repetindo, 21 979 99 3686. O número da chave Pix é o mesmo do WhatsApp. Depois de você fazer a sua doação, manda lá para o WhatsApp o comprovante, né, da sua doação, e nós vamos pegar o seu nome e vamos colocar na relação, né, no nome, na lista de relação dos semeadores do Deus vivo, e vamos apresentar a sua vida financeira e a sua vida profissional e também todas as áreas, manhã, tarde, noite, pelas madrugadas, para que Deus abençoe, tá bom? Então faz isso, 21 979 993686. Esse é o número do WhatsApp, como também é o mesmo número, da chave Pix, tá bom? Pois é isso. Compartilhe esse vídeo com no mínimo 12 pessoas e receba do Senhor Jesus o galardão, a recompensa de profeta. Uma semana de vitória, de muitas bênçãos, de inúmeras bênçãos. Muita luz, graça e paz.